Oi, voltei. Tudo bem? Vamos lá? Deixa eu abrir a minha luzinha aqui para pegar o material. É este daqui. Hoje nós vamos estudar os tipos de verbos que nós temos e a chamada transitividade verbal, tá bom? Então vamos lá. Nós falamos sobre isso no 7º ano. Na verdade, nós vamos rever isso daí, certo? Então vamos à aulinha de hoje. Transitividade verbal. O que é a transitividade? Transitividade, gente, na verdade, o que é? É quando o verbo, ele tem significado, você sabe o que ele significa, e ele indica uma ação praticada pelo sujeito, tá? Isso é um verbo transitivo. É o verbo que indica uma ação, ele tem um significado, ele tem sentido, você sabe o que significa. E ele é um verbo que pode ou não pedir uma continuidade dessa ação na oração. Por exemplo, o Simpson caiu. Caiu é uma ação que é praticada pelo sujeito, o Simpson. A ação de cair começa e termina no próprio sujeito. É uma ação que começa e termina no próprio sujeito. Ele caiu, acabou. Não precisa de mais informação na frase. Vamos seguir? Augusto viajou. A ação de viajar não precisa de complemento, ela começa e termina no Augusto. O Augusto viajou, ponto, acabou. Entenderam? Este verbo, ele não transita. Ele é chamado de verbo intransitivo. Ele é um verbo de ação, mas ele não necessita continuar. Ele para nele mesmo. É chamado de verbo intransitivo. Eu coloquei o prefixo in, que significa não, não transita. Vamos continuar? Porém, o macaco deseja uma banana. A ação desejar, que é um verbo que indica, né, algo que o sujeito está querendo, ele tem uma continuidade, porque se eu simplesmente falar o macaco deseja, a ação fica incompleta. Vem na sua mente a pergunta, mas deseja o quê? O macaco deseja. O quê? Esta continuidade dá ao verbo uma condição de verbo transitivo. O verbo, ele se desloca para um alvo, há necessidade de um alvo para completar este verbo. Deseja algo, ele vai direto ao alvo desejado, certo? Vamos continuar. O macaco deseja o quê? O quê? A pergunta que eu faço após o verbo. Ele deseja uma banana. Esse verbo transitivo, ele tem um alvo e esse alvo não quer preposição. Ele é um verbo que não pede preposição. É o verbo que não pede. Eu pergunto, desejo o quê? O quê? A banana. Na pergunta o quê, eu não tenho preposição. Lembrando da preposição a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre. Lembram? Tá. Normalmente a preposição é de, é a, tá bom? É por, normalmente. Veja, o macaco deseja a banana. Verbo transitivo direto. Vamos ver esse outro verbo? Rosana comeu um chocolate. A ação de comer tem um alvo que está sendo mostrado. O que foi que ela comeu? Um chocolate. Portanto, este alvo é um alvo sem preposição. Ele não começa com preposição. Marcela gosta de borboletas. Veja, o alvo do verbo gostar é a borboleta, são as borboletas, claro. Mas o verbo
pede uma preposição, porque a pergunta que eu faço ao verbo é: a Marcela gosta de quê? De que ela gosta? Entenderam? Marcela gosta de quê? Olha a pergunta que eu faço ao verbo, já pede uma preposição. E a resposta tem a preposição, de borboletas. Então, aqui ele é um verbo transitivo que pede preposição. O alvo também vai ter preposição. Agora, vamos continuar a isso. Gente, eu vou ter que dar um pausezinho, porque meu celular está pitando, é aluno me chamando. Um minutinho. Voltamos. Vamos lá. Aqui. Veja, quando o objeto, o complemento do verbo, que nós chamamos de objeto, ele não começar com preposição, porque o verbo não pede esta preposição, este objeto você vai direto para ele. Então, nós falamos que esse verbo é verbo transitivo direto. A abreviação é VTD, verbo transitivo direto. E quando o verbo pede a preposição, o objeto vai iniciar com preposição? É porque este verbo é transitivo indireto. Ele não vai direto no alvo. Ele para porque ele precisa de uma preposição. Então, é o verbo transitivo indireto, VTI. Prestem atenção. Michael Jackson usava um chapéu. O verbo usar, quando você pergunta depois do verbo usar o quê? Um chapéu. Você não pede preposição. Veja que o objeto direto, que é o alvo do verbo transitivo direto, ele não tem preposição. Então, usar o quê? Usar algo. Ele usa algo. Usa um chapéu. Não tem algo de alguém. Ele não usa algo de alguém. Não tem. É só algo. Então, este verbo é apenas transitivo direto. E ele tem um objeto direto. Agora, veja. Michael Jackson usava um chapéu. De quem? De seu amigo. Usava o quê? Um chapéu. Usava o quê? Um chapéu. Não tem preposição. Usava um chapéu de quem? Olha a preposição. Resposta, de seu amigo. Então, eu tenho um chapéu, objeto direto, de seu amigo, objeto indireto. Portanto, verbo transitivo direto e indireto, ou o antigo bitransitivo. Você pode chamar este verbo usava nesta oração de verbo transitivo direto e indireto, ou chamá-lo de bitransitivo. Tá claro? Vamos seguindo? Fechou! Então, veja, o que vocês estudaram hoje? Verbos transitivos. Tá? E o verbo transitivo é aquele verbo que pede o quê? Um complemento. Este complemento, se tiver preposição, é porque o verbo pede esta preposição, ele se complementa, é chamado de objeto indireto. E o verbo é verbo transitivo indireto. E se o complemento do verbo não pedir preposição, porque o verbo não pede preposição, então o complemento não terá. Então, é verbo transitivo direto e o complemento é objeto direto. Tudo bem? Certo? Gente linda, 1 minuto, porque está chamando meu WhatsApp de novo e eu vou falar do verbo de ligação. Pronto, gente, já atendi o aluno. Agora preste atenção. Verbo de ligação. Se o verbo transitivo indica ação, ele tem significado, você sabe o que ele significa? O verbo de ligação não tem significado, tá? Você não sabe exatamente o que ele significa. Vamos lá.
Verbo de ligação. Este verbo, gente, ele é um verbo que você não sabe o sentido que ele tem. Ele não significa nada. O sujeito não pratica a ação. Ele apenas faz a ligação do verbo com o predicativo do sujeito. E nós já vimos isso. Que é o quê? Uma característica, um estado em que se encontra o sujeito naquele momento, tá? Um estado ou uma característica. Quais são os verbos de ligação mais usados na língua portuguesa? Ser, estar, parecer, ficar, parecer, permanecer, ficar, continuar. Existem verbos, gente, que no contexto oracional, ele vai virar verbo de ligação. Por exemplo, o verbo andar. O menino anda triste, não é andar de andar. O menino anda triste. Não é uma ação. Este verbo, ele é um verbo de estado. Eu posso trocá-lo por o menino estava triste ou está triste. Então, esse é um verbo de ligação. Estes são os mais comuns na nossa língua. Ser, estar, par, per, fi, com. Lembra da memória mnemônica que eu já ensinei para vocês? Ser, estar, par, per, fi, com. Tá bom? Gente, é uma revisãozinha só. Por quê? Porque nós vamos para uma lista de exercício que vai ser anexada a esta aula e você vai fazê-la para a próxima semana, para a aula da próxima semana. Hoje é dia, para mim é dia 11, mas a aula vai dia 13, para o dia 20, tá bom? Beijo, saudade. Qualquer dúvida, me chame pelo WhatsApp. Fiquem com Deus. Beijão.